E aí, pessoas, mais um vídeo, mais um papo sobre prescrição de exercício. Sou Fábio Venturim. Quer saber um pouquinho mais aí por que eu tô aqui? Quem sou eu? Volta no primeiro vídeo que eu fiz um detalhamento disso aí, eu explico um pouquinho qual é a nossa proposta, ok? Antes de começar, um pedido. Vamos dizer para o Google que o Fábio Venturim existe. Todas as vezes que eu digito lá o meu nome, ele me leva, ele pergunta se eu não quis dizer Flávio Venturini, o cantor. Como eu não toco nenhum instrumento, mal canto uma musiquinha aí, a gente precisa dizer para ele que são duas pessoas diferentes. Então, se você se inscrever, ajuda bastante. Então, vamos fazer aquela inscrição no canal aí, ok? Nosso papo de hoje é sobre estresse. A gente precisa falar dele fundamentalmente porque ele é necessário, né? Sem o estresse a gente não conseguiria o resultado que a gente almeja para o nosso aluno, para o nosso cliente, paciente, personal, chame lá como você quiser. O estresse ele tem sido muito generalizado e mal interpretado nos últimos anos, na nossa área, falo especificamente na área da prescrição de exercício. Faz uma experiência, se você quiser procurar aí nas plataformas, né, sobre estresse e atividade física ou exercício físico, a maioria dos canais, né, dos vídeos que vão aparecer explicando sobre isso, eles vão levar para aquela relação entre o estresse, eles chamam de estresse geral, com a produção do hormônio cortisol e quanto que isso poderia prejudicar resultados, como por exemplo, interferir na hipertrofia, né, negativamente, ou te fazer incluir mais alimentos calóricos e com isso você poderia engordar se você estiver muito estressado e tal. Não estou dizendo que isso não é verdade, mas a ideia agora não é falar sobre bioquímica, a gente não vai discutir questão hormonal. A questão é tirar um pouco dessa generalização e explicar um pouquinho mais detalhado sobre estresse e como é que ele pode nos ajudar, ok? No vídeo anterior a gente fala sobre carga, e aí se você compreendeu carga, a gente vai entender que é o somatório dos estímulos que eu vou escolher para que eu tenha o resultado que eu quero alcançar. Simples assim. Então aquelas variáveis da carga, né, eu citei algumas como volume, como a complexidade, como a intensidade, e depois a gente explica como que elas vão sendo transferidas para o cotidiano da prescrição do exercício através daquelas variáveis que são chamadas variáveis de prescrição. Então, quando eu escolho uma quilometragem, quando eu escolho um tempo, quando eu escolho uma intensidade de frequência cardíaca, um peso, uma velocidade de execução de um determinado movimento, que tipo de movimento e técnica eu vou usar, eu estou escolhendo o que a gente vai chamar de carga. E por que ela vai, né, por que a gente chama esse de carga e isso de estímulo? E o que isso tem a ver com estresse? É sobre isso que a gente conversa um pouquinho agora. Então, se você digitar aí também sobre estresse, como é que ele aparece no cenário aí da ciência de modo geral, você vai sempre ser levado para o Cellier, né? Um médico endocrinologista que tem essa, não sei se a gente fala descoberta, né? Mas você vai ver os textos falando de como é que ele tem como é que ele faz essa caracterização do estresse, considerando os estímulos que de alguma forma vão eles usam até a palavra agredir, né? Mas que de alguma forma vão fazer alguma coisa no nosso organismo que acarretará fundamentalmente em mudanças. Né? Essas mudanças elas podem ser positivas, elas podem ser negativas ou elas podem até não acontecer dependendo do estresse causado por aquilo que você proporcionou de experimentação para o seu organismo. Então veja, o problema não é o estresse. Por conceito, então, o estresse vai ser essa reação que o teu organismo terá àquilo que você ofereceu a ele. Quando a gente fala ofereceu, eu posso estar me referindo a uma oferta psicológica, e aí entra muito bem essa fala da psicologia com a história do cortisol, né? Quando você tem um estresse psicológico, por exemplo, uma demanda muito grande de trabalho ou alguma questão de relacionamento que você tem com qualquer outra pessoa, com um grupo de pessoas, que possa vir a te deixar psicologicamente estressado. Mas veja, esse estímulo ele também poderia ser de ordem química, quando você faz a utilização, por exemplo, de álcool, né? Uma quantidade de bebida a mais ou a menos que você tomou ali, pode acarretar uma série de mudanças. E, fundamentalmente, na nossa área, quando a gente pensa, né, quando a gente se reporta aos estímulos que nós prescrevemos, como, por exemplo, quando eu discuto uma determinada quilometragem a ser corrida, um ângulo num exercício de flexibilidade, o nível de esforço que eu vou fazer para ter mais ou menos flexibilidade numa determinada posição lá, numa aula de alongamento,
numa aula de aumento de flexibilidade, numa aula de yoga, por exemplo, que tem isso. Então vale para qualquer modalidade. Qualquer. Eu estou falando, por exemplo, do Mahamudra, da calistenia, do tai chi, do yoga, da musculação, da natação, dos esportes coletivos, futebol, handebol. Tudo isso vai ser movimentado a ponto de ter um desenvolvimento em função da carga, que são os estímulos que eu vou oferecer. Quando esses estímulos chegam até o sujeito e ele cumpre aquilo que eu prescrevi para isso, isso gera o que nós vamos chamar de estresse. Então, o estresse não será o problema, ao contrário, ele é necessário. Eu preciso estressar o organismo para que ele saia daquele equilíbrio que ele se encontra naquele momento ou naquele período, que é o que nós vamos chamar de homeostase, que é esse estado de equilíbrio que o organismo se encontra. E quando eu consigo definitivamente quebrar esse estado de equilíbrio, quebrar essa homeostase, eu, de maneira correta, eu vou explicar aqui o que seria um correto daqui a pouco, eu consigo fazer com que o meu organismo se organize de novo, ou se reorganize, para suportar não só aquela carga que eu coloquei, como uma carga até um pouco maior. Legal? Olha que coisa interessante. Então eu preciso estimular para o organismo mudar o modo como ele está naquele momento e se preparar para algo maior. Então eu poderia usar aqui qualquer exemplo, mas vamos pegar o mais simples, como a questão da hipertrofia. Então eu tenho um determinado tamanho de um músculo que se encontra naquele tamanho porque é o modo como ele tem sido utilizado dentro de um contexto temporal ali nos últimos meses, anos, que seja. Ao propor uma carga com séries, repetições, peso, intervalo de recuperação, o tipo de exercício adequado, eu faço com que o organismo tenha sua homeostase quebrada e ele precisa se reorganizar. Por exemplo, aumentando o tamanho da fibra muscular para que ele suporte aquele peso ou aquela carga, vamos chamar, a carga completa aí de estímulos que eu pedi para que ele desse conta. Se esse estímulo for, aspas, correto, eu faço com que esse aumento aconteça. E aí, piadinha de sala de aula, né? A mágica acontece, ou seja, eu vou conseguir fazer com que esse músculo aumente de volume. Óbvio, caso ele tenha uma genética propensa para isso, a alimentação esteja adequada e o descanso esteja adequado. Mas eu preciso acertar o tamanho da carga ou o tamanho do estímulo e, consequentemente, o tamanho do estresse. Então o problema não é o estresse, pelo contrário, ele é a solução. Mas se você fizer uma busca nos livros aí de treinamento esportivo, você vai ver que existe uma tabelinha que vai dizer assim, qual é a intensidade do estímulo que você está dando. Ela pode ser muito fraca, ela pode ser fraca, ela pode ser forte ou ela pode ser muito forte. E aí, estímulos, por exemplo, muito fracos ou fracos, eles não vão dar conta de fato causar uma mudança ou uma reorganização no equilíbrio, na homeostase do nosso organismo. Então não teria por que, por exemplo, ele aumentar a massa muscular, já que o estímulo não foi suficiente para isso. Aí o que a gente está chamando de correto é o que a literatura coloca como estímulo forte. Ora, os estímulos fortes, segundo as tabelas, eles irão acarretar modificações. Então, quando ele fala acarretar modificações, nós estamos falando de qualquer modificação que eu tenha planejado para que ela aconteça, ok? E quando esses estímulos são muito fortes, aí eles podem acarretar danos. Então, se a gente pensar o estresse sob o ponto de vista psicológico, físico e químico, por exemplo, vamos pegar só esses três grupos, a gente passa a ter uma noção do quanto que é importante o estresse, desde que no nível adequado. Então, quando eu penso no nível, num componente psicológico, por exemplo, o que me traz problema é o estresse no seu nível muito alto. Quando ele é forte, ele acarreta modificações que podem ser positivas, como, por exemplo, a nossa vontade de trabalhar todos os dias, né? Quando o boleto nos chama, te faz se movimentar sob o ponto de vista de tentar arranjar um emprego melhor ou uma situação melhor de vida para que você dê conta de pagar lá os seus boletos. No caso da atividade física, do exercício físico, a mesma coisa. Eu proponho o meu objetivo, e aí eu citei a hipertrofia, mas poderia ser o aumento do VO2 máximo, emagrecimento, aumento da flexibilidade, da agilidade ou da coordenação, e eu preciso escolher o tamanho do estímulo que vai de fato causar essa modificação.
Essa modificação ela já é descrita lá atrás como a síndrome da adaptação geral, ou seja, eu proponho um estresse de tamanho, de intensidade correta, que vai fazer com que o organismo quebre o seu equilíbrio, quebre a sua homeostase e faça o possível para se reorganizar ou se adaptar. Daí a expressão síndrome da adaptação geral. Na medida que eu me adapto, e ele sempre tenderá a se adaptar para esperar essa mesma carga e um pouco mais, eu melhoro ou eu me desenvolvo. Daí, fundamental o fato de que você precisa escolher bem o estímulo. Quanto mais bem escolhido esse estímulo, melhor o resultado. E aí vem a brincadeira legal. Quando esse organismo se adaptar e melhorar, aquele estímulo anterior que você propôs, ele já não mais será um estímulo forte, por isso que ele não pode ser eterno. Então você precisa repensar uma sequência de estímulo. Daí a ideia de termos estímulos gradativamente mais pesados, porque o seu organismo vai se adaptar a essa condição. E aí essa carga vai aumentar na medida que o resultado também apareça. E aí fica todo mundo feliz, o seu aluno consegue o resultado e você consegue dar a ele o que ele está querendo e vai ficar muito feliz com isso também. Legal? Então, o estresse não é ruim. O que pode ser ruim é o nível de intensidade do estresse que você está propondo. Legal? Fica uma dica aí, pensar bem a carga, pensar o estresse, espero não ter estressado vocês com danos e sim com estímulos fortes que façam vocês criarem novas conexões, novas sinapses e a partir daí pensar cada vez melhor o planejamento que vocês têm para o aluno de vocês. Valeu? Um abração, até o próximo vídeo aí.